Graça e paz, boa tarde, tudo bem? Estamos de volta com a segunda parte do nosso estudo sobre os atributos divinos. Na primeira parte, nós tratamos sobre os atributos incomunicáveis ou transcendentes, e agora nós vamos falar um pouco sobre os atributos comunicáveis ou imanentes. Mas antes de nós falarmos sobre os atributos imanentes ou comunicáveis, eu quero falar um pouquinho, só mais um pouquinho, sobre um atributo incomunicável de Deus divino, que é de suma importância. A Bíblia, ela nos fala de um Deus que é imutável na sua conduta. E quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos a Palavra de Deus, nós descobrimos esse grande atributo, esse atributo importantíssimo de Deus, que é a sua imutabilidade no seu modo de agir, na sua essência, na sua natureza, nos seus planos, nas suas promessas, nas suas ameaças e também no seu amor. Deus não muda. Então, o homem, o ser humano em si, ele muda fisicamente, ele muda de opinião, ele muda de lado. Uma hora ele parece ser uma coisa, mas depois, ou de repente, ele se transforma e mostra ter uma outra personalidade, mostra ter um outro caráter, mas Deus, ele não muda. Então esse atributo que é muito interessante, que é muito importante, é o atributo de Deus que faz com que ele mantenha todas as promessas que ele faz. E esse é um atributo também transcendente, um atributo incomunicável, porque o homem não tem a capacidade de não mudar. Deus, como está escrito lá na carta aos Hebreus, lá no capítulo 13, do versículo 7 ao versículo 10, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, quando se fala de atributos divinos, é bom lembrar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são a mesma pessoa na essência em si, cabem a eles os mesmos atributos. Então, quando se fala que Deus não muda, se diz também que Jesus Cristo não muda. Quando se fala que Deus é imutável, se diz também que Jesus Cristo, ele não muda nas suas promessas, ele não muda nos seus planos, ele não muda nas suas ameaças, ele não muda no seu amor. Por exemplo, quando ele fala em Mateus aos seus discípulos, no capítulo 28, no versículo 19, ide por todo mundo, né? Ele diz antes, toda autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Isso é uma palavra imutável, né? É uma palavra que não vai mudar. Isso é uma ordem imperativa, é uma palavra que não tem como mudar, que não tem como voltar atrás. É uma ordem em definitivo. Ok? Quando nós lemos Malaquias capítulo 3, versículo 6, por exemplo, Deus ele fala ao povo de Israel através do profeta Malaquias. Ele diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3,6. O que ele quer dizer?
porque eu não mudo, vocês ainda não morreram, porque eu fiz uma promessa. E por eu ser imutável, eu vou manter essa promessa de pé, mesmo com o povo desviado, com vocês cometendo pecados, com vocês fora da minha presença, a minha promessa continua de pé. Isso é a imutabilidade de Deus. Isaías 48, do versículo 12, ele diz: dá-me ouvido, ó Jacó, e tu, Israel, a quem chamei, e diz: eu sou o mesmo, eu o primeiro, e eu também o último. Aí fala até da infinidade, né? São dois atributos de Deus, a imutabilidade e a infinidade. Ele é o primeiro e ele é também o último. Então esse é um atributo interessantíssimo de Deus, que é a imutabilidade, que é o atributo que mostra que Deus ele tem o mesmo caráter. Deus não é uma pessoa, um ser que tem um caráter dúbio, né? Aquela pessoa em que nós não podemos confiar. Uma hora diz uma coisa e faz outra, promete, não cumpre, uma hora se comporta de uma maneira, daqui a pouco se comporta de uma maneira totalmente diferente, como se fosse uma pessoa bipolar. Deus não é dessa maneira. Deus é imutável em toda a sua essência, e Deus é imutável desde a sua origem. É um atributo também transcendente ou incomunicável de Deus. Deus não divide esse atributo com ninguém. Os atributos imanentes, que são os atributos comunicáveis, ou aqueles atributos que Deus divide com o ser humano, com a sua criação, também são vários, e eu separei aqui alguns para que nós possamos tratar dele ou falar dele um pouquinho, né? E o primeiro atributo que eu separei aqui é a veracidade. O que é a veracidade? A veracidade é o atributo da verdade. É o atributo que mostra que a pessoa é uma pessoa sincera ou verdadeira. Então, Deus é verdadeiro. Deus ele não é mentiroso. Deus ele não muda conforme as circunstâncias. Deus ele fala uma coisa hoje e amanhã ele fala uma outra coisa. Deus ele não mente. Então tudo aquilo que Deus fala você pode considerar como verdadeiro. Verdadeiro. Diferente do homem, né? Infelizmente o homem fala muitas coisas que nós, infelizmente, não podemos confiar. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 4, ele escreve o seguinte: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e vença quando fores julgados. Romanos capítulo 3, no versículo 4, que é uma passagem interessante, quando Paulo ele fala sobre a incredulidade que pode aniquilar a fidelidade a Deus. A incredulidade, ela pode... ele faz uma pergunta, na verdade: a fidelidade ela pode aniquilar a fidelidade de Deus? E ele fala: de forma nenhuma. Isso também trata uma parte da imutabilidade de Deus. Deus ele permanece fiel, mesmo o homem sendo incrédulo. Ele permanece fiel. A minha condição não influencia na condição e no comportamento de Deus, inerente ou em respeito à sua fidelidade e ao seu caráter. Deus não muda o caráter dele por causa do meu caráter. Por isso que Deus
é um Deus verdadeiro. Ele é um Deus de veracidade. Ele é um Deus que não conta mentira. Eu vou mudar porque o Renato mudou. O Renato está diferente e por causa disso eu vou mudar. Deus lhe fala através do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 19, do livro do profeta Jeremias. Ele diz o seguinte, o Senhor me disse, Jeremias dizendo, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Na verdade, Jeremias capítulo 1, versículo 12. Então Deus, ele dá a palavra dele e ele faz questão, faz tudo para que a palavra dele se cumpra. Ele nunca falta com a sua palavra. Isso é um atributo divino que, lógico, ele reparte com a gente. Nós conhecemos pessoas sinceras, nós conhecemos pessoas que são verdadeiras, conhecemos pessoas que quase não mentem, né? Existem muitas pessoas que são sinceras e verdadeiras ainda no nosso meio, no cristianismo, até mesmo fora do cristianismo, nós conhecemos pessoas que são sinceras e verdadeiras. Esse atributo é um atributo que Deus ele divide em parte com o ser humano, para que o ser humano ele ande em fidelidade, ele ande em verdade em Cristo. Nós falamos lá em Deus, né? Nós falamos lá em Mateus, em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, ou seja, que os verdadeiros adoradores adorem a Deus, estejam na presença de Deus com veracidade, com sinceridade. E esse é um atributo que Deus reparte com o ser humano, fazendo que o crente seja um crente sincero, um crente fiel, um crente verdadeiro. A veracidade de Deus, é lógico, muito maior, muito além, ultrapassa a verdade do homem, a verdade do ser humano, mas em parte Deus divide esse atributo com o homem. E nós conhecemos pessoas que são realmente sinceras, que mudam a sua vida e por causa da verdade. Jesus Cristo, quando ele fala aos fariseus no capítulo 8, no versículo 32 do livro de João, ele diz, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, uma das maneiras de Deus compartilhar da sua veracidade conosco é nos libertando através dessa verdade. E a maior verdade que Deus compartilha com o ser humano, é lógico, é a sua palavra. Um outro atributo de Deus que ele divide também com o ser humano é a sabedoria. Deus é sábio. Deus é sábio na sua essência. Deus é sábio em todas as decisões que ele toma. E Deus é sábio na sua ação. E Deus tem sabedoria também para usar o seu poder. A Bíblia diz, lá em Colossenses, no capítulo 2, nos versículos 2 e 3, Paulo escreveu nas Colossenses, ele escreve da seguinte maneira: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da sabedoria, para conhecimento do mistério de Deus e Pai de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, Deus compartilha a sua sabedoria com o homem. Deus é um ser infinitamente sábio, né? Lembra que nós falamos isso, da infinidade, da infinitude de Deus? E Deus ele compartilha a sua sabedoria com aquele que busca ela. Quando nós lemos, por exemplo, Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, ele diz assim, olha, se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente e com grande alegria. Então Deus ele se alegra em compartilhar a sua sabedoria conosco. O escritor de Provérbios, ele diz que
o temor é o princípio da sabedoria. Uma das grandes fontes de sabedoria do ser humano é quando ele passa a temer a Deus. Quando ele passa a temer a Deus, conhecer a Deus, respeitar a Deus, ter um compromisso com Deus, um comprometimento com Deus, ele também passa a ter uma sabedoria, não uma sabedoria humana, porque Tiago diz que a sabedoria humana ela é animal e diabólica, mas a sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que dá ao homem a condição de tomar as decisões certas, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos mais delicados da sua vida. Essa é a sabedoria que Deus compartilha com o homem. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9, é um texto grande, ele escreve o seguinte: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Mais um atributo divino que é a santidade, né, que ele compartilha em parte conosco da sua santidade. Não somos perfeitamente santos, mas, como eu falei no estudo passado, somos chamados para termos uma vida em santidade, ou seja, separados para um propósito, separados para uma vocação em Cristo Jesus, e nós somos chamados por Deus para esse propósito. E ele continua e diz assim: em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência, o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou ou nos deu, nos doou gratuitamente no amado, em Cristo. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. E ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E olha só que coisa linda, Paulo continua escrevendo aos Efésios: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Então esse é o atributo da sabedoria que Deus divide com o ser humano, que Deus divide conosco. Como nós adquirimos sabedoria? O escritor de Provérbios, ele diz que o temor do Senhor, ou o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Então, como é que o ser humano ele consegue obter sabedoria? Como é que o ser humano consegue obter sabedoria do alto? Ele consegue obter sabedoria do alto quando ele passa a ter temor do Senhor, quando ele passa a ouvir a voz do Senhor e respeitá-lo, ouvir a voz do Senhor e obedecê-lo, ouvir a voz do Senhor e guardá-lo, guardar aquilo que o Senhor fala conosco. O salmista ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque ele sabia que quem não peca, na verdade, é sábio. Quem não peca é sábio. Né? Salmos 111, versículo 10, está escrito isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, e ele será louvado para sempre. Quem será louvado para sempre é Deus. Mas quem cumpre um preceito de buscar a sabedoria terá bom senso, revela bom senso, ou revela sabedoria. Ou seja, quem cumpre os preceitos, quem guarda os preceitos de Deus, quem busca ter o temor de Deus, revela ter sabedoria, revela ter bom senso. O salmista escreve lá no Salmo 110.
Então, a sabedoria é um atributo divino, mas que Deus ele compartilha conosco. Como Tiago diz, no capítulo 1 da sua carta universal, da sua epístola universal, versículos 5 e 6, Deus compartilha esse atributo conosco com muita alegria, com muito prazer. O próximo atributo que nós vamos tratar é a justiça. Deus é justo. Justo. E o ser humano também pode ser justo, quando é, lógico, justificado por Deus. Salmo 116, versículos 5 e 6, o salmista escreve: Ele é justo e compassivo, ou seja, ele é justo e paciente. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, escreve o salmista, ele me salvou. Ele foi justo, ele foi compassivo, ele foi paciente e me salvou. Neemias, no seu livro, ele escreve o seguinte, lá no capítulo 9, no versículo 33, em tudo que nos aconteceu, foste justo, agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Ou seja, mais uma vez, estamos falando da imutabilidade de Deus. Deus não muda porque o ser humano muda. Neemias está dizendo, nós fomos infiéis, mas tu permaneceu fiel. Em tudo tu agiu com fidelidade conosco. Neemias falando a respeito do eterno, a respeito do Deus vivo. Deus ele é justo, independente se você for justo ou não. Deus sempre será justo. Deuteronômio 32, versículo 4, Moisés escreve, Ele é a nossa rocha, as suas obras são todas perfeitas, e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Tem muita coisa aqui, né? Mas como é que nós fazemos então para sermos justos? Para que Deus compartilhe esse atributo conosco? Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas são os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. Então como é que eu faço para ter esse atributo na minha vida? Para que Deus compartilhe esse atributo, a justiça comigo? Eu preciso ouvir a lei de Deus. E eu preciso praticá-la. Eu preciso obedecê-la. Romanos capítulo 3 ainda, versículo 20 e 24, Romanos ainda, capítulo 3, versículo 20 ao 24, Paulo escreve, portanto ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, para todos os que crerem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Então, de que maneira nós somos declarados justos? Nós somos declarados justos mediante a obediência, e também somos declarados justos mediante, lógico, a graça salvadora por meio da redenção em Cristo Jesus. Então Deus é justo. Deus ele não muda a sua opinião. Deus ele não recebe suborno. Deus ele não aceita bajulações para mudar a sua opinião. Deus permanece justo, independente da condição, independente da situação, independente da circunstância. O ser humano muitas vezes ele é justo ou não, dependendo da circunstância. Deus sempre é justo e Deus sempre é fiel com aquilo que ele fala e com aquilo que ele promete. Um outro atributo que Deus que é considerado imanente ou comunicável e Deus divide com o ser humano é o amor. Né? A Bíblia nos fala do amor. E Salmos 136,
do versículo 1 ao versículo 6, o salmista escreve: Rende graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. Porquanto o seu amor leal dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos Senhores, pois o seu amor dura eternamente. Esse é o versículo 3. Ao único Deus que realiza grandes maravilhas, a sua misericórdia é perpétua. Fez os céus, mais uma vez, com sabedoria, e seu amor dura para sempre. O amor de Deus, ele é infinito. Lembra? Infinitude, infinidade, é um atributo que está contido em Deus, que faz parte da essência e da natureza de Deus. O amor de Deus dura para sempre. E ele nos convida também a amar. Quando João escreve a sua epístola universal, a sua primeira epístola universal, ele escreve o seguinte: nisto consiste o amor, capítulo 4, versículos 9 e 10. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele falando o que consiste o amor. Deus nos amou tanto que Ele abriu mão daquilo que Ele mais amava, por causa de nós, por causa dos nossos pecados. Nisso consiste o amor. Ele diz: porquanto Deus nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Na mesma carta, no mesmo capítulo, no capítulo 4, no versículo 7, João escreve o seguinte: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, logo, aquele que não ama não é nascido de Deus e muito menos a Deus conhece. Então, quando nós somos de Deus, nós amamos o nosso próximo. Não é verdade? Uma coisa interessante também sobre o amor, quando nós falamos sobre o amor, em 1 João capítulo 4, versículo 12 e 13, ele diz assim: ninguém jamais viu Deus, ele escreve, ninguém jamais viu Deus. Ninguém jamais viu Deus, ele escreve isso. Mas, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito. Quem pode amar? Quem é cheio do Espírito Santo, porque o amor é o dom, é o fruto do Espírito. Quando você vai lá em Gálatas, capítulo 5, e quando fala sobre o dom, o fruto do Espírito, o fruto do Espírito, Paulo escreve aos Gálatas e deixa claro: o fruto do Espírito é o amor. O amor é o fruto do Espírito, é o fruto que dá, é o fruto que faz frutificar todos os outros frutos. Todos os outros frutos do Espírito, ali em Gálatas, no capítulo 5, ele provém de um fruto só, que é o amor. Quem ama consegue obter e alcançar todos os frutos espirituais. Então, é muito importante quando nós amamos os nossos irmãos de verdade, não em falsidade, não só de palavras, não só de conversa fiada, mas quando nós amamos, quando nós procuramos abençoar. O que é amar? Quando nós... não vou até falar agora de um atributo que faz parte do amor, que é a misericórdia, quando nós nos colocamos no lugar das outras pessoas. Muitas vezes nós julgamos, muitas vezes nós falamos, muitas vezes nós deixamos as pessoas de lado, mas Deus, ele nos convida a sermos amorosos, a amar tanto o nosso próximo, aquele que está do nosso lado na igreja, que está do nosso lado no banco da igreja, que senta ao nosso lado na cadeira do ministério, como amar também o nosso próximo, que muitas vezes não é cristão e não serve a Deus. Então, o amor é algo que tem que ser dado sem medida. Paulo, ele, quando escreve sobre o amor, ele diz que o amor é o vínculo da perfeição. O amor faz com que a perfeição se complete. Então, o amor é o sentimento perfeito. E um outro atributo, é o último atributo que eu vou falar. São muitos atributos, são tantos atributos que nós poderíamos falar muito mais.
mas eu não quero me reter muito tempo nesse tema. E eu vou falar sobre o último atributo que eu coloquei aqui, que Deus ele divide com o ser humano, que é o atributo da misericórdia. Deus é misericordioso. E ele divide esse atributo conosco. O atributo da misericórdia, Deus compartilha comigo e com você. É um atributo imanente ou comunicável. Efésios capítulo 2, versículo 4, Paulo escreve àquela igreja dessa maneira: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Então Deus é rico em misericórdia, Deus tem muita misericórdia, Deus é milionário em misericórdia, né? A misericórdia do Senhor dura para sempre, segundo o salmista escreveu. Quando nós vamos ler a carta que Paulo escreve a Tito, no capítulo 3, versículos 4 e 5, ele escreve: contudo, quanto da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade. A humanidade, quem é? Só a igreja? Não, toda a humanidade, todo ser humano é alvo do amor e da misericórdia de Deus, todo ser humano. Deus não faz acepção de pessoas. Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! E ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. Deus falando sobre a sua misericórdia. Que coisa linda, né? E ele também nos convida a sermos misericordiosos. Quando Jesus fez aquele famoso, né, Sermão do Monte, ele, num dos trechos do sermão, no capítulo 5, do versículo 7, ele diz: bem-aventurados misericordiosos. Por quê? Porque os misericordiosos também obterão misericórdia. Ou seja, bem-aventurado é aquele que se coloca no lugar daquele que está sofrendo e não o julga. Ele simplesmente se coloca no lugar dele. E quando você se coloca no lugar dele, você acaba entendendo a causa do sofrimento dele e se compadece dessa pessoa e o procura ajudar. Então Jesus, ele compartilha, né? Deus compartilha esse atributo conosco da misericórdia e diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque esses receberão misericórdia. Tiago, quando ele escreve na sua Epístola Universal, capítulo 3, versículo 17, ele também fala sobre esse compartilhar desse atributo maravilhoso da misericórdia de Deus, esse compartilhar desse atributo de Deus para conosco. Capítulo 3, versículo 17 da Carta Universal de Tiago, ele escreve: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Então, muitas vezes, quando nós falamos que somos sábios, eu sou sábio. Quem é sábio? Mais uma vez entrou aqui o atributo da sabedoria, né? Que Deus compartilha conosco. Quem é sábio? Tiago responde essa pergunta. Sábio é aquele que tem a sabedoria que vem do alto. Sábio não é aquele que tem a sabedoria que vem de si mesmo, mas é aquele que busca a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. E quem busca a sabedoria do alto, além de receber a sabedoria, recebe também a pureza, se torna pacífico, se torna amável, se torna compreensivo e também se torna cheio de misericórdia. Porque a sabedoria de Deus, ele traz esses frutos. A sabedoria de Deus, ele traz esses atributos à vida do ser humano, à vida do cristão. Então, por enquanto é só. Esses são os atributos, alguns atributos imanentes, alguns atributos comunicáveis, são muitos atributos, e eu queria compartilhar com vocês
compartilhei. Desejo a todos que Deus os abençoe em Cristo Jesus. E quem sabe numa próxima vez aí nós colocaremos um outro vídeo, ou no YouTube, ou no Facebook, com outro tema. Mas até lá, eu desejo a todos que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e que esse pequeno estudo possa ser útil, não só para aprendizado, não só para aprendermos, mas também para praticarmos e sermos crentes diferentes, sermos crentes regenerados, com as nossas vidas modificadas e restauradas em Cristo Jesus. Deus te abençoe e fique com Deus. Muito obrigado.